a ex ou o ex do seu atual tem direito à pensão por morte se eventualmente acontecer alguma coisa de risco social com o seu atual? E aí, meu nome é Rafael Iglesias, vamos dar início agora aos dependentes. Bom, nós já vimos algumas coisas interessantes e antes de responder essa perguntinha, vamos umas coisas básicas aqui. Coisas básicas, simples e tranquilas para você entender. Os dependentes, pessoal, nós temos três classes. Temos a primeira classe, tem a segunda classe, tem a terceira classe. Olha só, bem facinho aqui. Essa classe tem que demonstrar dependência econômica para ter direito de receber. A primeira classe não precisa. Então, aqui a primeira classe não tem necessidade de demonstrar a dependência econômica para vir a receber os benefícios. Tá bom? Beleza? Simples assim. O que você vai acrescentar que tem que demonstrar é a resposta da pergunta já. O ex. Ex tem que demonstrar, sim, a dependência econômica. Então, na primeira classe, né, o ex tem que demonstrar pertinência econômica. O atual não, o cônjuge não. Lembrando que aqui são pais, né? E aqui, enfim, cônjuge. Vamos ver agora o artigo 16 rapidinho, né? Mas era só para você decorar isso daqui, ó. Segunda e terceira classe comprova. Primeira classe não precisa comprovar dependência econômica, tá bom? Olha só, ó, são beneficiários do RGPS na condição de dependentes do segurado. Segurado, pessoal, é aquela pessoa que está contribuindo, né? E o dependente dele é aquela pessoa que está no convívio familiar, certo? Então, o risco social, se pegar o segurado, os dependentes vão ter direito, auxílio reclusão, por exemplo. Olha só, o cônjuge, primeira classe. A companheira, primeira classe. O companheiro, primeira classe. E o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos. Tá? Ou inválido, aí ele não depende, né, da idade. Tá? Ou inválido, ou que tem deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Os pais, segunda classe. E terceira classe, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Tá? Ó, a existência de dependente de qualquer das classes exclui o da outra classe. Então, olha só, se você tem um cônjuge, né? Você tem uma união estável, você está fazendo faculdade e os seus pais não sabem que você está fazendo, que você está em união estável com alguém. Se você morrer, os seus pais, eles não vão ficar na frente do seu atual, né, namorado que está construindo uma união estável com você. Tá? Por quê? Porque em primeiro lugar fica, né, o cônjuge ou o companheiro, né, no caso união estável. Em segundo lugar, os pais. Então, a condição de primeiro segurado, né, a condição de primeiro beneficiário exclui a condição do segundo beneficiário. Os seus pais não teriam direito à pensão, né, à pensão por morte. Vamos lá. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante, olha só, se equipara-se a filho, gente, então, tecnicamente, fica aqui, né, na primeira classe. Então, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, né, da forma estabelecida no regulamento. Então, olha só, quem é que tem que demonstrar a dependência econômica? O ex, né, e o enteado aqui, ó, enteado. Enteado também tem que demonstrar a dependência econômica para fins de ser beneficiário, no caso de um risco social, pegar o segurado, tá? No caso, o auxílio reclusão, pensão por morte, essas coisinhas assim. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado, com a segurada de acordo com a Constituição Federal. Lembrando que aqui, né, é um dos exemplos, né, da mutação constitucional, parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Mutação constitucional é quando você não altera a palavra, altera o entendimento sobre a palavra. A dependência econômica é presumida no inciso 1, que no caso é o que eu falei, não precisa comprovar. Tá? As demais têm que ser comprovadas. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material. Isso aqui é muito importante, contemporâneo aos fatos. Tá? Não pode ser exclusivamente testemunhal. Tá? Olha só, não admitida a prova exclusivamente testemunhal para fins, né, de demonstração da dependência econômica. Tá bom? Beleza? Na hipótese da linha C do inciso 5 do artigo tal, isso aqui já vem outra história, já fica muito grande a brincadeira, tá? Mas não é que não fica muito grande a brincadeira, né? Que a gente está aqui para tentar ver uma lógica dos dependentes. Agora, simplesmente, essa seria a nossa intenção. Gente, rapidinho. Então, olha só, bem tranquilo, que segunda e terceira classe tem que demonstrar a dependência econômica. A primeira classe não precisa demonstrar, a não ser que seja ex ou enteado. Uma coisa interessante, lembra sobre os refugiados? Lembra dos refugiados? Lá em direito internacional? Os refugiados, né, eles estão aqui no Brasil. Os familiares que estão no país ainda, lá no outro país, eles têm que demonstrar a dependência econômica para ter direito de entrar aqui no Brasil? Ou não tem que demonstrar? Lembre-se que não tem que demonstrar. Tá só aproveitando aqui a logística da dependência econômica. Então, segundo e terceiro aqui, não tem que demonstrar, ou tem? Tem que demonstrar. Primeiro não tem que demonstrar. Você coloca o primeiro, não tem que demonstrar, junto com o refugiado. Rafael, outra matéria. E daí que é outra matéria? Tá, se você está estudando, é importante que você
acrescente conhecimento para você. Vai que você consegue brincar de primeira classe com um refugiado. É lógico que um refugiado, quando ele vem de outro país, ele não vai vir numa primeira classe de um avião, né? Mas brinca aí como é que você quiser para você decorar o conteúdo. Valeu, gente? É nóis. Beijo no mago, foco para você, para depois de muito estudo. Tamo junto. Tchau.